Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Esse amém é para o Senhor Jesus Cristo, não é para mim, tá bom? Então o amém tem que ser forte, porque é para Ele. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui nessa manhã de primavera, não é verdade? Uma manhã linda, um presente do Senhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sempre que nós estamos atendendo alguém, eu creio que essa é a prática da pastora Rodrigues, da pastora Janaína, dos demais pastores. Nós oramos para que o Espírito Santo traga sobre a vida daquela pessoa um peso de arrependimento sobre aquilo que se faz necessário. Mas nós também, homens e mulheres de Deus, quando estamos no altar do Senhor, vem sobre as nossas vidas um peso de responsabilidade por aquilo que o Espírito Santo vai falar através das nossas vidas. Estar no altar do Senhor requer muita responsabilidade, igreja. Não é à toa que certa vez o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor Jesus. E para nós cabe uma responsabilidade muito grande, tocar nas ovelhas de Cristo. Eu sempre oro e digo: Senhor, por favor, me ajude a tocar na sua igreja, Cristo, porque a igreja é dele, a noiva é dele. Cada um de vocês estão aqui, são ovelhas de Cristo Jesus. E nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ter muita responsabilidade, muito respeito e muito amor para tocar na igreja de Cristo. Amém? Esse é o entendimento que o Senhor traz no meu coração. E eu gosto muito disso, porque isso gera na minha mente, no meu coração, um peso de responsabilidade sobre aquilo que nós vamos falar, direcionado pelo Espírito Santo, para a igreja do Senhor. Amém? Renan, coloca para mim Romanos 8,17. Nós vamos começar aqui lendo um versículo que, quando o Senhor falou no meu coração, deu o tema da mensagem desta manhã e da mensagem da noite. Amém? Glória a Deus. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8,17, o tema dessa mensagem: se sois filhos, logo sois herdeiros. Amém? Só é herdeiro quem é filho. Nós aprendemos aqui nesse ministério que herança é o direito adquirido. Nós temos aqui advogados que sabem muito bem disso. No mundo espiritual não é diferente. Herança é o direito adquirido, mas herança é o direito de filho. Amém? Glória a Deus. Mas essa palavra é somente para nós falarmos do tema da ministração. O tema que o Senhor ministrou no meu coração está em Lucas 15. São histórias muito conhecidas de toda a igreja, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Todas as vezes que você abrir a palavra de Deus para ler um versículo, se você buscar pela direção do Espírito Santo, eu não tenho dúvida e nem medo de você voltar para mim e dizer: pastor, você estava errado. O Espírito Santo vai te revelar sempre algo novo, desde que você faça a leitura direcionada por Ele. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor em Lucas 15 está escrito. Lucas 15, nós vamos ler a partir do verso 3 e nós vamos até o verso 32. É uma leitura um pouco extensa, mas que se faz necessário. Então eu peço que você já gere uma expectativa no seu coração sobre aquilo que o Senhor vai falar, e esteja muito atento à leitura que nós vamos fazer na corrida, porque é uma leitura extensa e devido ao horário. Lucas capítulo 15, verso 3. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha e acha-a. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse-lhes ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele partiu por eles a fazenda.
Verso 13: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, desregradamente. Verso 14: E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. Verso 16: E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17: E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Verso 18: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, peguei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Verso 20: E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, levantou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Verso 28. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor fale ao coração dos teus filhos, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, e não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir, direcionado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós temos aqui em Lucas 15 três histórias. Primeira coisa que nós temos que entender, que eu acredito que se faz importante entender. Aqui o Senhor, ele não disse que vai ministrar três parábolas, ele disse que vai ministrar uma parábola aos fariseus, e ele ministra três histórias, e nós precisamos entender o que aconteceu em cada uma dessas parábolas. Primeira coisa que nós precisamos saber: a ovelha se perde por inocência. A ovelha se perde por inocência. Uma pessoa, uma mulher, como está na parábola, por descuido, perde algo de muita importância, de muita relevância para ela. A palavra nos diz isso, porque ela diligentemente revira, mexe toda a casa para achar uma dracma. Ela tinha mais 9, mas o que significa que essa única dracma para ela também tinha muita importância. Então a dracma se perde por descuido. E a terceira história conta para nós a história de um filho que decide ir embora de casa. O filho pródigo se perde por decisão. Então a ovelha se perde por inocência, a dracma por descuido e o filho por escolha. Então nós temos aqui uma parábola com três histórias, e o pai precisa lidar com essas três situações. E aí a pergunta que eu faço para a igreja inicialmente: qual é a situação mais difícil que o pai tem para lidar? A ovelha que se perde por inocência, a dracma que se perde por descuido, ou o filho que se perde por escolha? Nós não podemos nos esquecer que existe um outro personagem nessas três histórias: o filho que ficou em casa. E esse sim, o Senhor ministrou ao meu coração, que é a situação mais difícil para o pai lidar. A situação do filho que ficou em casa.
Porque o filho que ficou em casa, ele tinha uma confusão de identidade. Ele não sabia quem ele era. A história nos mostra que em vários pontos ele diz: o teu filho, eu sempre fui o teu servo. Ele não se via como filho. Ele não se via como filho. E essa, sem dúvida nenhuma, foi aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. É a condição mais difícil de se lidar. O filho que fica em casa, mas não sabe quem é. Porque nós vemos ao longo da história do filho pródigo que ele sai de casa, vai gastar o dinheiro absolutamente, como o irmão diz, com meretrizes, mas todo o tempo ele sabe quem ele é. A partir do momento que ele chega no pai e diz: pai, veja, ele diz: pai, dá-me a parte que me cabe da minha herança. Ele tinha convicção de quem ele era, apesar de ter tido uma atitude errada. Ele tinha convicção de quem ele era. Ele era filho, porque só filho tem direito à herança. E ele tinha essa convicção no seu coração. E ele chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte que me cabe. E o pai sabiamente, a sabedoria deste pai é incrível. A sabedoria deste pai só pode ter vindo do céu, porque só o pai que tem a sabedoria deste homem mencionado na palavra de Deus ouve o filho e dá ouvidos àquilo que o filho diz: pai, dá a parte que me cabe. Esse pai estava vivo. Que direito esse filho tinha de requerer essa herança? O pai estava vivo. Mas ele sabiamente entende no seu coração que esse filho precisava viver o que ele precisava viver. Muitas vezes na nossa vida, querido, nós não queremos que os nossos filhos vivam aquilo que eles precisam viver, mesmo que aos nossos olhos sejam coisas ruins. Nós, como pais, queremos muitas vezes cercar os nossos filhos, colocá-los numa redoma, e aí nós temos filhos que crescem imaturos e sem preparação. Esse menino sofreu, a história nos mostra. Chegou ao ponto dele desejar comer a comida dos porcos. Mas veja bem que, como filho, ele saiu, e como filho, ele voltou. Só que a história nos mostra que ele voltou completamente arrependido, completamente quebrantado. Porque ele diz: vou voltar para a casa do meu pai, e se ele me receber apenas como servo, já está bom, já está ótimo. Esse menino foi quebrantado por tudo aquilo que ele viveu. Talvez se esse pai, se ele tivesse dito: filho, não vou te dar a sua parte, você vai fazer coisa errada, filho, você vai se perder no mundo, o mundo é muito perigoso, filho. Esse pai não confiou em Deus, esse pai confiou no Senhor, e disse: é isso que você quer? Então eu vou deixar você viver. E o filho foi, gastou o dinheiro absolutamente, e voltou para a casa do pai. Porque quando ele saiu como filho, e voltou também como filho, porque ele reconheceu: voltarei para a casa de meu pai. Na casa de meu pai, os servos têm pão para comer. Ao contrário disso, nós vemos um filho obediente. Nós vemos um filho que ficou em casa, fazendo todas as vontades do pai, mas ele por si só não se enxergava como filho. E aí que era o grande problema. Esse filho por si só, ele decidiu ser órfão de pai presente. Ele decidiu ser órfão de pai presente. O pai não tinha saído de casa, o pai não tinha o abandonado. Não, mas ele decidiu ser órfão de pai. E isso acontece muito nas nossas vidas, querido. Isso acontece na vida de muita gente. Decide ser órfão de pai. Por quais razão? A Bíblia não nos fala. Esse menino aqui, talvez ele sentiu-se órfão de pai, ele decidiu ser órfão de pai, ter essa confusão de identidade, talvez porque o pai nunca o repreendeu. Talvez porque o pai nunca o repreendeu. Eu já atendi pessoas que Obrigado, Liz. E no momento do desligamento, falou: meu pai nunca me deu uma bronca. O meu pai nunca me pegou no meu pé. Todas as vezes que eu disse ao meu pai: pai, eu vou fazer isso, eu nunca ouvi do meu pai: ei, calma, não é assim. E essa pessoa começou a chorar compulsivamente, porque sentiu a falta de um pai que chegasse e dissesse não. Então eu não sei o que fez esse menino decidir se tornar órfão de pai. Talvez ele tivesse um pai, que a história não nos mostra, mas um pai que era muito bravo, um pai que o repreendia, um pai que dava nele correções de cinta muito pesadas, né? Talvez isso aí, a pessoa decide ser órfão de pai. Talvez um pai que não o colocava no colo para fazer carinho. Talvez um pai que não dizia: filho, eu te amo. E ele decidiu ser órfão de pai. Por si só, esse garoto estava ferido. A história nos mostra isso nas entrelinhas. É claro, ele estava ferido. Era um homem ferido, era um rapaz ferido. Por que essa ferida foi formada? Será que por culpa dele? Talvez esse pai, por mais sábio que tenha sido,
quando disse para o filho mais novo: pode levar a sua parte de herança, eu sei que o mundo vai te ensinar. Talvez faltou com esse filho mais velho, não chamou atenção quanto devia, não colocou no colo e disse que o amava, não levou para pescar, talvez não tenha levado ele para pescar, olha que coisa simples, talvez não tenha levado ele simplesmente para pescar. Senta aqui, filho, vamos pescar, o pai vai te ensinar a pescar. Talvez não tenha jogado bola com ele, talvez não tenha feito tantas coisas, talvez não tenha tido tempo, porque chegava do trabalho atarefado, a única coisa que ele queria era um banho e cama. Não é verdade? Nós vivemos hoje num mundo tão atarantado, onde nós como pais precisamos correr tanto atrás de tantas coisas para suprir as necessidades materiais dos nossos filhos, que muitas vezes nós esquecemos de suprir as necessidades emocionais do coração dos nossos filhos. E talvez isso tenha ferido esse filho e o fez tomar a decisão de se tornar um filho órfão dentro de casa, com o pai presente. Eu não sei. Porque quando nós, homens e mulheres de Deus, buscamos no Senhor uma palavra para ministrar, a direção que o Espírito Santo dá é que ele sabe quem exatamente vai estar ouvindo a palavra. Primeiro ele nos ministra, depois ele sabe quem vai estar ouvindo a palavra. Então eu não sei qual o motivo que levou esse filho a tomar a decisão de ser um órfão. Talvez faltou repreensão, talvez faltou amor, talvez faltou cuidado, talvez tenha faltado atenção. Talvez, não é o caso dessa história aqui, mas nós temos muitos casos em que pais e mães se separam e os filhos se tornam órfãos. Pais e mães se separam sem pensar no que vai acontecer no coração dos filhos. Acho que aqueles que estão vivendo no casamento que está separado da família. Casamento é uma coisa, família é outra. Ué, pastor, o que você está falando? Casamento acontece entre um homem e uma mulher. Família é a consequência de um casamento. Mas aí o casamento vai mal, as coisas não estão bem, o homem e a mulher olham e digam: olha, nós estamos com incompatibilidade de gênero, vamos nos separar, sem pensar naquilo que vai gerar no coração dos filhos. E aí esses filhos decidem, mesmo que sejam acompanhados por seus pais ao longo da vida, se tornarem órfãos de pais e mães. Eu não sei, quem sabe disso é o Espírito Santo, não é verdade? Mas o que a história nos mostra claramente é que esse filho, ele era órfão de pai presente, porque ele disse para o pai: eu sempre fiz tudo que o Senhor queria, eu sempre fui um filho exemplar, eu sempre cuidei de tudo para o Senhor, mas o Senhor nunca me deu um cabrito. Mesmo quando ele ouviu o pai dizer: filho, tudo é seu, tudo está ao alcance das suas mãos. E olha que interessante, quando o filho mais novo requer a parte que lhe cabia da herança, quando o filho mais novo requer a parte que lhe cabia da herança, o pai faz o quê? Divide a herança entre os dois. A história nos mostra que ele deu a parte do filho mais velho também. Mas veja que a cegueira espiritual, a orfandade que estava no coração dele, era tamanha que ele não enxerga, que mesmo dentro de casa também ele ficou com a parte da herança. E isso é o que acontece muitas vezes na nossa vida. A orfandade que nós decidimos muitas vezes tomar para nós na nossa vida, nos cega de uma maneira a perder o que nós nunca deveríamos perder. Porque muitas vezes a paternidade comprometida, terrena, na vida de alguém, compromete a paternidade celestial. E aí que começam as complicações verdadeiras. E aí que começam as complicações reais na vida de um ser humano, quando ele não reconhece a paternidade de Deus na vida dele. Por mais que João 1:11 e 12, não precisa correr, por mais que João 1:11 e 12 nos diga que ele veio para os seus não receberam, mas tanto quanto os receberam, ele lhes dará o direito de serem feitos, melhor, ele lhes dará o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos igrejas cheias de pessoas órfãs, de paternidade biológica e de paternidade celestial, porque não conseguem entender quem são, estão tão focados e tão cegos por algumas orfandades que são geradas por inúmeras coisas, que não conseguem receber a paternidade de Deus. E verdadeiramente nós, como filhos, sem a paternidade de Deus, somos mortos. Porque a palavra nos diz que quando o filho pródigo foi embora de casa, ele não se desviou. Porque é habitual para nós, quando alguém se afasta do ministério, dizer: fulano está desviado. Fulano não está desviado. A história nos mostra que fulano está morto. Foi o que ele disse para o filho mais velho: o seu irmão estava morto e reviveu. Distante de Deus nós somos mortos. Muitas pessoas sentadas em bancos de igreja, mortas, porque não recebem a paternidade do céu.
Porque estar na igreja 2 vezes por semana se torna um hábito. É tão gostoso o louvor, de fato, é gostoso mesmo. É tão gostoso as orações, de fato mesmo. É tão gostoso ouvir até a dinâmica da palavra. Pastor X ou pastor Y se movimenta de uma forma que me agrada, os meus olhos contemplam e me agrada. Até massageia o meu ego. Mas o que de fato importa para nós é a paternidade de Deus. E a paternidade de Deus, muitas vezes, ela não está inserida na nossa alma e no nosso coração. E aí nós vivemos uma vida cristã no automático. Assim como esse filho vivia no automático dentro da casa do pai, nós vivemos uma vida cristã no automático, muitas vezes pautada nas nossas necessidades, quando necessidades nós também tínhamos quando estávamos fora de Cristo. Será que era só eu que tinha necessidade quando estava longe de Cristo? Quando ainda não conhecia Jesus? Será que era só eu que tinha problemas quando estava longe de Jesus? Não, queridos. Todos nós tínhamos problemas. E todos nós continuamos tendo problemas. O reino de Deus não está associado a isso. Isso não é o reino de Deus. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse: o meu reino não é comida e nem bebida. O reino de Deus é amor. É o que verdadeiramente nos sustenta. Aqui o Espírito Santo no início nos levou a dizer uma fala do Senhor Jesus Cristo, que ele disse para Pedro: quando te converteres, converte as minhas ovelhas. Sabe o que eu acredito que o Senhor estava dizendo para Pedro? Pedro, quando eu me formar em você, aí sim você toca na minha igreja. Porque só Cristo consegue tocar na igreja sem machucar, sem magoar, sem ofender. Só Cristo é o amor vivo e verdadeiro que consegue tocar na igreja em amor. Então nós, como homens e mulheres de Deus, vocês que estão aí sentados, como filhos de Deus, precisam permitir que o Senhor seja formado em vocês, para que até mesmo vocês se toquem em amor. Porque o Senhor nos diz, e Ele nos deixou um mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Se Cristo não está formado em nós, queridos, nós não amamos nem mesmo a nós como nós devemos amar, quanto mais o nosso próximo. Mas Cristo precisa verdadeiramente estar formado em nós. Eu acredito, é isso que sempre eu tenho no meu coração, que essa é a razão pela qual o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, quando te converteres, toca nas minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Porque só Cristo se formando em Pedro é que ele poderia. Nós conhecemos a história de Pedro. Você acha mesmo que Pedro, na carnalidade dele, ele conseguiria tocar nas ovelhas de Cristo por si só, sem machucá-las, sem magoá-las? Não, porque ele arrancou a orelha de mal. Se ele arrancou a orelha de mal, o que ele não faria com o restante da igreja? Entende o que é a nossa carne? Entende o que é a nossa carnalidade? Entende o que é a força do nosso braço? Sem Cristo é carnalidade. Então esse filho, ele estava, infelizmente, vivendo uma orfandade de pai. E isso impedia que ele vivesse aquilo que verdadeiramente ele precisava. Porque ele era um filho que ele não precisava de bens, querido. Os nossos filhos não precisam de bem, nós como filhos não precisamos de bens, querido. Bens vêm e vão. Bens vêm e vão, materiais vêm e vão. Um dia nós estamos melhores, um dia nós estamos piores, e aí vai, a vida inteira assim. Em Cristo ou fora de Cristo, querido. A média é essa mesmo. Isso nos faz crescer, isso nos faz amadurecer, isso faz parte do processo. Mas o que realmente nos importa é o amor de Cristo formado em nós. O que realmente nos importa é termos a convicção da identidade paterna de Deus na nossa vida. É isso que faz toda a diferença. É isso que nos diferencia dos demais que ainda não entregaram a vida para Jesus. É a paternidade de Deus. É entrarmos aqui, estarmos aqui, seja na quinta à noite, seja no domingo de manhã, seja no domingo à noite, convictos que nós estamos aqui para desfrutar da presença do Senhor manifesta nesse lugar. Não é verdade? Eu vou na igreja buscar Jesus, então tem alguma coisa de errado, querido. A gente só busca o que a gente perde. Nós não vamos na igreja para buscar Jesus. Nós vamos na igreja para desfrutar da presença manifesta. Porque quando o corpo se reúne, o cabeça está ali, querido, que é Cristo. Quando o corpo se reúne, um corpo não se movimenta, um corpo não existe sem cabeça. E a palavra nos mostra em Colossenses, que o cabeça da igreja, que o cabeça do corpo é Cristo. E o corpo não se movimenta sem cabeça. Então quando o corpo se reúne, o cabeça, que é Cristo, está ali. Ele mesmo já disse: estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então quando nós nos unimos com o único propósito de desfrutarmos da presença de Deus, essa presença é marcante. Eu estava ali no momento do louvor e eu estava fazendo um esforço para não ir para o chão,
que os meus olhos não inchassem, porque eu precisava ministrar, para não ficar feio no vídeo, mas eu estava quebrantado com a presença do Senhor. Que delícia, que presença gostosa. E essa presença, sabe de onde ela veio? Da vida de cada um de vocês. Da vida de cada um de vocês, da vida de cada um de nós, querido. Ela não veio da estrutura, ela não veio das paredes, ela não veio do instrumental, ela veio da presença de cada um de nós neste lugar. Porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa do Espírito Santo. Mas nós precisamos partir do primeiro princípio da nossa vida como filhos de Deus, saber que nós somos filhos de Deus, porque senão nós vamos estar exatamente como esse menino, que decidiu ser órfão de pai presente. Agora, o motivo pelo qual ele decidiu ser órfão de pai presente, a Bíblia não nos mostra, e eu acho que já é proposital, para que nós possamos pensar na nossa própria vida. Talvez se você tenha aí um restício de orfandade na sua vida em relação ao seu pai, ou você como pai em relação aos seus filhos, é o momento de você buscar no Espírito Santo. Qual é a razão pela qual eu ainda carrego essa orfandade? Qual é o momento? Qual é a razão pela qual eu carrego essa orfandade? Será que essa orfandade é porque o meu pai foi embora? Será que essa orfandade é porque ele nunca me disse eu te amo, filho? Será que essa orfandade é porque o meu pai não tinha tempo para mim? Será que essa orfandade é porque meu pai nunca me levou para pescar, nunca jogou bola comigo? Será que essa orfandade é porque meu pai nunca brincou de carrinho comigo? Será que essa orfandade é porque o meu pai nunca disse, filha, você é linda, minha princesinha? Não sei, querido. Talvez a orfandade na sua vida ela seja por inúmeras razões. Eu acredito até que é proposital, que o Senhor não inspirou Lucas a dizer o motivo da orfandade desse filho, para que nós hoje, como igreja, no tempo da graça, pudéssemos buscar aquilo que gera orfandade em nós em relação aos nossos pais, em relação ao nosso pai, e muitas vezes em relação aos nossos pais, porque a palavra órfão significa distância de pai e mãe, distância de alguém muito querido, muito amado. Então o que nós precisamos, querido, verdadeiramente buscar no Espírito Santo, o que gera em nós a orfandade na nossa vida. Por que é tão importante nós entendermos isso e sermos curados disso? Porque se nós nos mantemos órfãos dos nossos pais biológicos, isso reflete na nossa paternidade celestial, na paternidade de Deus na nossa vida. Isso reflete na paternidade de Deus na nossa vida. E aí nós passamos uma vida inteira na igreja, órfãos de Deus. Órfãos de Deus. E aí, isso não é Bíblia, isso é Rogério, que eu vou dizer agora. Talvez nós chegamos diante de Cristo, naquele momento do julgamento, e Ele fala, dá só uma olhadinha para trás. E eu olho para trás e vejo coisas maravilhosas. Eu digo, por que eu não vivi isso? Ele falou, porque você não quis viver. Porque a palavra de Deus está escrita, quando ouvides a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. E muitas vezes você endureceu o seu coração, Rogério. Muitas vezes você deixou que situações do passado, muitas vezes, Rogério, você deixou que situações do presente mantivesse você órfão, e tudo isso que você não viveu e poderia ter vivido é para filho. É para filho. É para filho. É para filho. Ontem nós estávamos no Primavera. Nós estávamos no Primavera ontem e fazendo a distribuição de cesta e orando por aquele povo, e tem 3 famílias ali no Primavera, são as famílias assíduas da igreja, 3 famílias, glória a Deus por isso. E essas famílias, elas estavam lá e eu precisei conversar com elas à parte, chamei os três e disse, olha, vocês não vão pegar a cesta aqui, porque veio um volume muito grande de pessoas e faltou, o volume foi grande, vieram mais pessoas do que nós esperávamos, glória a Deus por isso. Mas eu disse, vocês são da casa, então vocês vão pegar lá, está lá, separado de vocês. E tem mais um detalhe, o Espírito Santo me levou, pastor, naquele momento a dizer para eles, vocês 3 são da casa, estão lá todas as terças-feiras e todos os domingos. Vocês verdadeiramente estão se comportando como filhos. Quando chegar doações na igreja, vocês têm o privilégio, a preferência de ir lá primeiro de todo mundo e escolher o que vocês querem. Porque filho tem que comer o pão da mesa. Aqueles que se comportam como filho têm que comer o pão da mesa, tem que comer a melhor fatia, tem que comer a melhor parte. Eu falei, vocês têm o direito. Se eu esquecer, vocês me comem. Pastor, chegou a doação, nós queremos dar uma olhada, o que de melhor tem, porque nós vamos levar primeiro. Porque o esforço que eles estão fazendo para ir até a igreja, que é longe, não é perto, os demais poderão fazer da mesma forma. Porque nós aprendemos que o reino dos céus é bem por pronto. Então isso cabe para nós, como filhos de Deus. E o que o Espírito Santo diz para a igreja nessa manhã é, sonda o seu coração.
Busca em mim, para que eu sonhe o seu coração. Para saber qual é o vestígio de orfandade que existe no teu coração. E está impedindo de você viver o melhor de Deus com o seu pai terreno e, por consequência, viver o melhor da paternidade celestial. Quantos filhos deixam para ir ver o pai, almoçar com o pai, só em agosto? O dia dos pais, afinal de contas, é um dia especial, né? Mas será que o meu pai não está na terra mais? Mas será que os nossos pais são nossos pais apenas no dia dos pais, apenas em agosto? E aí nós nos reunimos, fazemos aquele churrasco, aquela maionese gostosa, aquele macarrão, reúne todo mundo, abraça o pai, brinca com o pai. Só que segunda-feira o pai está sozinho. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o pai está sozinho. Dia das mães é um dia especial. Vou sentar com a minha mãe, preciso até conversar com a pastora para ver a nossa agenda, para dar uma segurada, porque eu preciso sentar com a minha mãe. Só que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, minha mãe precisa de mim também. Não sei. Nós, quando subimos nesse altar, imploramos para que o Espírito Santo fale através da nossa vida, porque nós não sabemos verdadeiramente o mais profundo do coração de cada um dos que estão sentados. Nós imploramos para que o Espírito Santo fale no nosso coração, fale através da nossa boca. Nós imploramos. E eu faço isso, eu sei que os demais pastores também não são diferentes, para que o Espírito Santo use a nossa boca. Então a minha oração é que neste momento o Espírito Santo do Senhor traga sobre a sua mente e o seu coração um peso de lembrança, um peso de memória sobre aquilo que você precisa colocar diante de Cristo Jesus. Não é diante do pastor X ou do pastor Y, é diante de Cristo, da cruz de Cristo. O que você precisa colocar diante do Senhor para que esse vestígio, para que esse restante, essa raiz de orfandade que está sendo provocada em você precisa ser retirada? Eu não sei. Eu não sei. Verdadeiramente eu não sei. Eu tomo cuidado porque eu não sei. Certa vez, numa igreja que eu participei, nós tivemos um ato profético sobre o momento de paternidade, e eu fui curado de algo que até hoje eu não sei te dizer. O que é? Eu não sei. Em relação ao meu pai já morreu há muitos anos, e eu fui curado de algo que eu não sei. Eu sei que eu fui curado, mas eu vou dizer uma coisa para você: foi algo tão gostoso, foi uma sensação tão maravilhosa. Eu não sei o que era, eu nem tenho interesse em saber, porque eu fui curado. Por que eu quero saber? Mas eu fui abraçado, eu fui tocado, eu fui curado naquele momento de algo que gerava em mim, e eu nem sabia, um peso tão grande, que eu saí dali quase que voando. Foi o que verdadeiramente valeu a pena o período curto que nós passamos naquela denominação. Porque foi um período muito curto. O Senhor falou: agora vem para cá, sai daí. Mas o Senhor me levou ali única e exclusivamente para ser curado daquilo que eu não sei o que é. Mas gerou no meu coração uma leveza, gerou no meu coração uma abertura de porta para que o Senhor Jesus continuasse se formando em mim, que eu não tenho como te explicar. Você precisa sentir. Você precisa verdadeiramente sentir. Você precisa sentir. Eu queria chamar o ministério de louvor. E é muito engraçado, eu tenho um hábito de observar, acho que até pelo que eu exerci durante anos, a vida exige muito isso da gente, né? Observar. E eu observo a maneira com a qual o Senhor trabalha com cada um dos pastores, porque a gente conversa, né? A gente conversa. Então eu sei como Deus, a partir daquilo que ela falou, Deus trabalha para ministrar o coração da pastora Ronei em relação à preparação de uma palavra, a pastora Janaína, a pastora Edith, nós estamos conhecendo, a pastora G, né? A peculiaridade de Deus com cada um é fantástico. E esses pequenos detalhes que o Senhor só vai entregando para aqueles que vão se entregando. À medida que nós nos entregamos, o Senhor vai liberando, o Senhor vai liberando. Essas coisas pequenas, essas peculiaridades de cada um. De cada um. Quando nós ouvimos alguém, quando nós ouvimos a história de alguém, eu tenho por hábito estar ouvindo a história de alguém, está, Espírito Santo, fala comigo. Não posso falar de mim, Espírito Santo. Não pode ser de mim, Espírito Santo. E o Senhor vai entregando, e o Senhor vai revelando, vai nos dando algumas coisas. Isso é fantástico, querido. Isso é fantástico. Amém? Glória a Deus. Aqui está ali sentadinho. Amém? Eu pediria para que a igreja ficasse de pé. Nós vamos ouvir um louvor agora.
Enquanto você ouve esse louvor, enquanto você canta esse louvor, permita que o Espírito Santo te toque, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. A palavra do Senhor diz que quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureceis o vosso coração. Então, se o Espírito Santo falar com você, não endureça o seu coração. Se o Espírito Santo falar para você se prostrar, se o Espírito Santo falar para você se quebrantar, não endureça o vosso coração. Você tem à frente da igreja, que é o altar, não é para o pastor, não é para o ministério de louvor. Esse altar representa a presença de Deus neste lugar, porque daqui é emanado a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, a partir da sua palavra. E se o Espírito Santo te tocar, você vem à frente, se coloca da maneira como você quiser, como um ato profético, dizendo: Senhor, eu quero que de mim seja retirado esse restante de orfandade que ainda me impede de estreitar meu relacionamento com meu Pai aqui da terra, mas também com o Senhor. Amém? Glória a Deus.